Você sabe quando uma relação está fadada a não funcionar. E eu vou te explicar por quê. Nesses anos que eu tenho de experiência atendendo, no total hoje, mais de 500 pacientes, incluindo terapia de casal, eu tenho percebido um detalhe importante. No fundo, a sua intuição não te engana. Você sabe quando um relacionamento vai funcionar e quando ele não vai funcionar. Muitas vezes a gente insiste porque está carente. Então, é a nossa carência que acaba prevalecendo na maioria das vezes, que a gente insiste numa relação que está fadada a fracassar. E eu digo isso pelo seguinte: o que mais aparece, por exemplo, em terapia de casal, e às vezes nem em terapia de casal, mas na terapia convencional, são reclamações do tipo: nossa, mas eu falo A, a pessoa entende B, né? Ou, não estou dizendo que isso é comum, mas costuma acontecer, principalmente em relações de grande conflito, ou relações até tóxicas. Então a pessoa aparece dizendo: a gente não se entende, tá cansativo, né? Eu vou falar uma coisa, a pessoa entende outra. E aí eu fico analisando todo o contexto dessa relação e dessas relações, que não é um caso, são vários. E eu percebo o seguinte: quando existe muita diferença nesse casal, diferença que eu digo assim, em termos de afinidades, quando existe muita diferença, a tendência é acontecer isso. A pessoa fala A, a outra entender B. E a diferença, ela começa desde uma cognição, uma baixa cognição com alguém que tem uma alta cognição, enfim, intelectualidade ou enfim, até um processo cultural. Então, a pessoa nasceu numa família que tem determinados costumes, que passou por determinados problemas, dilemas e etc. E a outra tem outro contexto totalmente diferente. E aí a pessoa tem um viés cognitivo que não bate com essa outra com quem ela está se relacionando. E aí entram os conflitos. Divergências de pensamentos políticos ou não, de valores, tudo isso vai afetar o relacionamento, né? E aí eu fico me perguntando, se tudo isso afeta, por que é que a pessoa insiste em ficar nessas relações? Justamente pela fase do começo, né? É no início que a gente vai ditar as regras do jogo. E nem todo mundo está atento a esse começo. Muitas vezes a pessoa idealiza a pessoa com quem ela está se relacionando nesse começo de relacionamento. E se idealiza pelas próprias carências. Então, a gente pode concluir disso que, na maioria das vezes, os relacionamentos que fracassam, eles iniciaram por conta da idealização dessa relação que começou, né? Então, eu me apaixonei pela idealização do outro, não pelo que o outro é. Idealização que foi criada em cima das minhas próprias carências. E aí, as máscaras vão caindo conforme o tempo vai passando, só que aí já é tarde demais. Por que já é tarde demais? Porque a pessoa já criou vínculos, já criou laços, dependências. A gente precisa desdramatizar a ideia de dependência e apego. Existe uma diferença entre dependência e apego, eu posso gravar um outro vídeo falando sobre esse tema. Mas a gente se apega, né? E se apega ao objeto do nosso vínculo. E aí, pode ser tarde demais, depois que a pessoa se apaixonou por uma idealização. E aí ela vai ter muita dificuldade de desconstruir essa idealização que ela criou, quanto mais carente ela for. Então, aí as máscaras começam a cair, porque ninguém consegue sustentar algo que ela não é por muito tempo, né? Talvez no início da relação, enquanto ela está tentando conquistar. Por isso que eu bato na tecla quando eu falo para os pacientes assim: você quer conhecer alguém? Então faz uma listinha básica de todas as características que você quer dessa pessoa, tudo que você imagina, sem idealizações, e a gente trabalha muito com essa ideia de não idealizar muito. Então, trabalha em cima dessas características. Ok, tá muito claro que é isso que você quer? Começa com uma entrevista de emprego para saber se é isso mesmo. É entrevista. Eu tenho que escolher quem vai entrar na minha vida e quem não vai entrar, né? Enfim, e o ponto principal dessa história toda é a pessoa também não ficar procurando, né? Porque se ela está procurando, ela está carente ainda, está movida pela carência. A ideia não é procurar, a ideia é estar aberta para as possibilidades e ter bem claro todas as características que ela quer numa pessoa ou numa relação. O que ela quer, saber o que ela quer é muito mais importante do que escolher, né? Do que procurar. Porque a pessoa vai aparecer, né? Vai aparecer no dia a dia, nos ambientes que ela frequenta. Por isso que aquela coisa, né? Tô solteiro, começa a sair, quando não tô, não saio, né? Isso não é o ideal, tá longe de ser o ideal, né? Porque você vai encontrar pessoas em ambientes que você não frequenta e depois começa uma relação, você não vai poder frequentar porque você não tem interesse. Então, o ideal é você encontrar uma pessoa no ambiente que você está acostumado a frequentar, né? Então, enfim, né? O que você gosta minimamente de frequentar, né? Então, é legal a gente pensar por esse lado, que é ali no começo da relação que tudo começa, né? Desde o primeiro encontro até, né? Enfim, os primeiros meses, as primeiras semanas de relacionamento.
E aí, ficar atento a todos os detalhes é importante para você escolher bem uma pessoa. E a gente não vai acertar sempre. E é importante a gente também não assumir toda a responsabilidade por isso. Porque o que eu vejo é isso acontecer. A pessoa aparece no consultório, nossa, não quero mais escolher errado, tudo bem. A gente vai trabalhar no seu mais íntimo, no seu mais profundo das carências, né? Para que isso não aconteça. Só que nem tudo é sua responsabilidade. A gente tem que pensar que a gente não controla o outro, né? Nem os sentimentos, nem o que o outro faz. E a gente pode ser enganado, né? Só que o ponto principal desse processo é, antes que eu seja enganada, quando eu preciso estar muito forte emocionalmente para que quando eu descobrir, eu possa sair e não ficar mesmo sendo pisada, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Dentro de uma relação saudável, eu preciso ser eu mesma. Eu preciso manifestar quem eu sou de verdade. Eu preciso me sentir à vontade para ser eu. Se eu não posso me sentir à vontade para ser quem eu sou, então essa relação está baseada num processo nada saudável e envolvendo grande parte das minhas carências. Eu estou me mantendo nela por carência. Por que alguém fica numa relação em que ela não se sente bem? Por mera carência. E aí, o meu papel é me fortalecer e descobrir quais são as carências, as minhas carências que me prendem, que me vinculam a essa relação. Não é um processo simples, não é um processo que vem do dia para a noite, é uma construção. E talvez eu tenha que permanecer nessa relação enquanto eu vou me descobrindo, até que eu consiga sair dela, né? Então, não é um processo simples. Mas o grande ponto que eu vejo, e que é interessante da gente refletir aqui, até para não cometermos esses mesmos erros, é justamente pensar: se eu estou dando murro em ponta de faca nessa relação, então tem alguma coisa errada nessa relação. Se eu não estou conseguindo me comunicar bem com meu parceiro, minha parceira, tem alguma coisa errada. E aí, quando eu falo não estou conseguindo me comunicar bem, estou partindo do princípio que eu tenho uma comunicação assertiva, que eu estou sendo assertivo, já busquei melhorar, já estou fazendo todo o meu movimento. E o outro continua sem me entender, o outro continua a, de repente, gritar, para começo de conversa, gritar já não é saudável, né? Espernear não é saudável. Uma instabilidade emocional da parte do outro não é saudável para qualquer relacionamento. O outro pode ter problema sim, mas se o outro não buscar ajuda, para começo de conversa, nada vai mudar. A relação vai continuar do mesmo jeito. E eu não posso ter a pretensão de mudar esse outro, porque esse outro só vai mudar por ele mesmo. Então, partindo disso, o que é importante a gente pensar? Se o outro tem uma instabilidade emocional, se o outro tem uma baita de uma intolerância comigo, né, se o outro não consegue me ouvir, se o outro não consegue me escutar, se o outro não consegue conversar de uma maneira tranquila, por que eu estou dando chance para esse outro? Se eu sei que esse padrão vai tender a se repetir infinitas vezes até que ele mude. E ele não vai mudar por mim. Ele não vai mudar no meu tempo, no tempo que eu quero mudar. Ele não vai mudar porque eu percebi que isso está me incomodando. Primeiro, se você percebeu que isso está te incomodando, isso sempre aconteceu desde o início da relação, porque isso é muito comum, né? Quando aparece para mim demandas assim no consultório. Se você está percebendo agora, é porque você mudou bastante para perceber isso agora. Você evoluiu bastante para começar a perceber que aquilo está te incomodando. Você já parou para pensar nisso? Você só está incomodada com algo que sempre aconteceu porque você fez movimentos, mesmo que inconscientes, para mudar, e o outro continuou o mesmo. E aí começa a te incomodar. É assim que as relações também caminham para o fim. Um dos parceiros evolui muito, cresce, se desenvolve, e o outro continua do mesmo jeito. E aí a falta de sintonia começa a acontecer, né? Os desentendimentos também, se já não eram comuns, né? Aí, se eram comuns, a pessoa começa a se incomodar com aquilo que não incomodava mais, não incomodava antes. E aí a tendência é a relação caminhar para o fim. Então, é legal a gente desconstruir aquela ideia de relacionamento romântico, né? Do romantismo. Por quê? Porque isso é totalmente idealizado, né? A gente romantiza as relações idealizando aquilo que a gente desejaria viver, ou ter vivido, ou ter, né, enfim, tido na nossa infância, dos nossos pais, seja lá de quem quer que seja. E, na verdade, é importante a gente pensar que somos dois inteiros. Se a gente for pensar no relacionamento saudável, somos dois inteiros querendo nos ajudar nesse processo evolutivo, seja ele qual for. Relacionamento é para os dois caminharem juntos, ombro a ombro, lado a lado, em parceria, né? Nunca um se sobrepondo ao outro, né? Vamos deixar de lado essas ideias machistas, essas ideias de provedor, disso, daquilo, que eu tô cansada de escutar aí e não dão em nada. Você acaba aumentando ainda mais a questão das diferenças entre os dois e até as discussões e até o sentimento de menos-valia, de baixa autoestima. Então, você começa a perceber que se o homem tem que prover, o homem tem que fazer isso. Não, né? Eu acho que é legal a gente pensar sobre isso, em que sentido? Os dois precisam caminhar lado a lado. Essa ideia já está ultrapassada, arcaica. E quem defende isso precisa rever os próprios valores e entender que somos iguais. Mesmo tendo diferenças, nós somos iguais, porque somos seres humanos, né? Seres humanos que têm sentimentos, tanto os homens quanto as mulheres têm sentimentos e merecem ser vistos. Então, as mulheres que se submetem aos homens, elas têm uma grande chance delas se sentirem infelizes, né? E perderem o valor delas mesmas, né? E elas esquecerem do que elas gostam, de quem elas eram antes mesmo da relação. Isso não é saudável para ninguém. E o homem, pensa na responsabilidade desse homem.
Pensa na responsabilidade de eu sou responsável por prover a casa. Isso aí é um negócio absurdo se a gente for parar pra analisar. Porque daí ele vai se desgastar, ele vai se estressar. Quantos homens não se deprimem por conta disso? Né? Isso não tem nada a ver com fraqueza. Né? Isso tem a ver com humanidade, nós somos humanos, acima de qualquer coisa. Então, abri esse parêntese porque essas crenças totalmente irracionais, essas crenças totalmente disfuncionais que foram construídas na sociedade, são elas que alimentam as relações disfuncionais, as relações tóxicas, né? Então aí a gente vê o quê? A gente pode ver violência dos dois lados, tanto o homem contra a mulher, quanto a mulher contra o homem. Se a gente for parar para analisar por conta dessa desigualdade nos papéis, a gente vê o quê? Homens, e aí é muito pior, né? Porque o homem tem uma força física muito maior que a mulher, agredindo mulheres. A gente tem uma série de feminicídios aí nos noticiários. Mas o contrário também é verdade. Quando a mulher começa, não, agora é minha vez, né? Como uma certa vingança, esse sentimento existe, infelizmente. Por que não igualdade? Por que não os dois trabalharem em conjunto em prol dos dois? Né? Construírem algo juntos. Então, quanto mais a gente reforçar essa desigualdade dos gêneros, pior vai ser. Pior serão as relações. Menos saudáveis elas serão. Mais desigualdade terão. Né? E aí a gente vai ter muitas discussões. Claro que eu não tô nem chegando perto dos transtornos. E se um tem um transtorno e tá tendo instabilidade emocional, instabilidade na relação, eu, em primeiro lugar, devo pensar em mim e sair dessa relação. Porque como eu não tenho o papel de curar ninguém, né? Não é o meu papel curar ninguém dentro de uma relação. Na relação é para os dois se sentirem bem dentro dessa relação. E não se sentirem mal, e não se sentirem submissos, ou qualquer coisa do tipo, com medo, né? Então, para a relação funcionar, tem que ser de igual para igual. Então, eu acho que essa é uma reflexão interessante. Dar murro em ponta de faca, insistir em algo, não é saudável. Né? Então, se isso está acontecendo na sua relação, é importante rever essa relação. Né? E buscar relações mais equilibradas, mais saudáveis e autênticas, porque é isso que a gente quer. A gente quer viver, a gente está aqui para ser feliz. Então, é isso que a gente precisa buscar também dentro das nossas relações.